Gente, vocês lembram, no mês passado, na emergência do Hospital Celso Ramos, um incêndio que aconteceu durante a madrugada? Inclusive, a unidade precisou ser interditada. Vejam só, olha aí, ó. Os pacientes, junto com os acompanhantes, tiveram que deixar a unidade hospitalar porque o fogo começou nessa região. Agora, tem uma novidade envolvendo o Hospital Celso Ramos, um dos mais importantes de Santa Catarina, atende pacientes de todo o estado. Está acontecendo uma investigação porque existe a suspeita de o hospital, toda a estrutura, não ter as licenças dos bombeiros no plano de prevenção de incêndios, é o chamado ABITS. Deixa eu chamar aqui a Jéssica Valentini, que está ao vivo, direto do Celso Ramos. É uma preocupação para a saúde pública de Santa Catarina, porque esse hospital, Jéssica, atende pacientes de todo o estado. Conta pra gente, o que está acontecendo por aí, hein? Não tem plano de emergência para incêndio, de prevenção de incêndio? Boa tarde, Jéssica Valentini. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para você que está em casa. Essa é a suspeita do Ministério Público de Santa Catarina, que abriu um inquérito civil para averiguar, para investigar possíveis irregularidades nas normas de incêndio, contra incêndio e pânico aqui no Hospital Celso Ramos. A suspeita do Ministério Público, isso em nota, no documento que o Ministério Público expediu, é que não haja ABITS, também a existência de extintores de incêndios vazios ou fora do prazo de validade, e saídas de emergências trancadas. Isso só algumas das irregularidades que o Ministério Público aponta que podem existir aqui no Hospital Celso Ramos. O órgão deu 10 dias para a Secretaria de Estado da Saúde se manifestar em relação a essas suspeitas. No dia 24 de setembro, o hospital então passou por esse incêndio, Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou nas baterias de no-break do hospital. Felizmente, as chamas foram contidas minutos depois, não tiveram prejuízos mais significativos ou consequências mais graves. Mas essa é justamente a preocupação do Ministério Público com esse inquérito. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde diz que vai responder diretamente ao Ministério Público e o Corpo de Bombeiros, que é responsável pela fiscalização dessas normas, também disse que vai responder tanto para o Ministério Público quanto para a Secretaria de Estado da Saúde. E nós vamos acompanhar e aguardar essa situação. Fernando. Muito bom, Jéssica. O relato da Jéssica Valentina, ela está ao vivo no Hospital Celso Ramos, um dos principais hospitais do estado. Agora me vem à memória aqui a preocupação do governo de retirar o hospital da atual estrutura, antiga, bem verdade, para a construção de uma nova estrutura. Inclusive, 2 terrenos já estavam aí no radar do governo do estado, na região do bairro Agronômico e também no acesso ao sul de Florianópolis, na Via Expressa Sul. Por que essa preocupação? É só porque não dá mais conta da demanda ou porque, de fato, a estrutura aqui no centro de Florianópolis está irregular? Agora, um detalhe, a Secretaria de Saúde informou para a nossa reportagem, vamos explicar apenas para o Ministério Público. Tem que explicar para os pacientes, para quem depende da unidade, para quem está internado lá. Podemos confiar na estrutura do Celso Ramos? De fato, é um sucateamento total na área da saúde. Infelizmente, esta é a realidade de Santa Catarina. Aparecem, de fato, alguns bons exemplos, mas a grande maioria das unidades hospitalares do nosso estado, a exemplo do que acontece no Regional de São José, a exemplo do que acontece no Celso Ramos e por aí vai, estruturas sucateadas.